Bem-vindos a mais uma aula e hoje a aula vai ser sobre vírus. O vírus, na verdade, é uma partícula infecciosa tão pequenininha, mas tão pequenininha que a gente só conseguiu visualizar depois da invenção do microscópio eletrônico, não é o óptico, tá? Aqui para vocês terem uma noção, o olho nu consegue visualizar coisas imensas, desde uma girafa até coisas pequenininhas, como por exemplo uma formiga. Mas, por exemplo, a célula a gente não consegue visualizar sem ter um microscópio óptico, tá? O microscópio óptico consegue visualizar desde uma asa de uma abelhinha, por exemplo, até coisas pequenininhas como uma bactéria. Mas para a gente conseguir visualizar coisas menores que bactérias, a gente só consegue através do microscópio eletrônico, que consegue desde células até partículas muito pequenininhas como moléculas. A gente só não consegue visualizar átomos, tá? Então, no microscópio eletrônico, temos aqui nesse ranking de coisas que a gente consegue visualizar, a gente tem o vírus, que tem mais ou menos o tamanho de 10 a 100 nanômetros. Para vocês terem uma noção que são nanômetros, milímetros, 10 a menos 3 metros, tá? Micrômetros, 10 a menos 6 metros. Nanômetros, 10 a menos 9 metros. Para vocês terem só uma dimensão do tamanho, aqui a gente tem uma hemácia, que é a nossa célula, nosso glóbulo vermelho, que tem 10.000 nanômetros. Aqui a gente tem uma bactéria bem conhecida, que é a Escherichia coli, que tem mais ou menos 1.000 nanômetros. E aqui a gente tem os vírus. A gente tem vírus de 24 nanômetros, 90 nanômetros, até os bacteriófagos, que são grandões, que são 225 nanômetros. Isso também ainda não significa que a gente consiga olhar sem ser no microscópio eletrônico. Mas quais são as principais características do vírus, né? O vírus ele não é considerado um ser vivo, porque pela teoria celular é especificado que todo ser vivo ele é constituído por células. E o vírus ele é acelular, ele não possui células. Na verdade, ele não possui nem ribossomos, que é uma estrutura encontrada em células mais simples, como as bactérias, né? Células procarióticas. Não, o vírus nem isso tem. Aliás, ele é menor do que um ribossomo, tá? Por isso que a gente diz que eles não são seres vivos, tá? Então, são umas partículas infecciosas que elas conseguem se reproduzir só quando estão dentro de outras células. Então, elas são acelulares, elas não conseguem se reproduzir ou produzir as suas próprias proteínas se não estiverem dentro de uma célula. Por isso que a gente chama os vírus de parasitas intracelulares obrigatórios, porque eles pegam a vida emprestada da célula para conseguir se multiplicar e produzir as suas proteínas. Então, o que seria a estrutura do vírus? A gente vai ver as fotos daqui a pouquinho, tá? Mas seria um ácido nucleico, podendo ser DNA ou RNA, ou, por quê? Nunca os dois, protegidos por uma cápsula de proteínas, que a gente vai chamar de capsídeo, tá? Eles conseguem se multiplicar dentro de células vivas, utilizando a síntese celular do seu hospedeiro. Então, o hospedeiro, que vai ser uma célula que vai produzir o RNA ou DNA do vírus, dependendo do vírus que for, e vai produzir o seu capsídeo. Então, essas estruturas especializadas, elas vão produzir, tá, o ácido nucleico do vírus, o capsídeo do vírus, e ele vai conseguir infectar outras células. Aqui, pessoal, vocês conseguem ver o ácido nucleico, como eu falei para vocês, DNA ou RNA. Pode ser DNA de fita simples, DNA de fita dupla, RNA de fita simples, RNA de fita dupla, pode ser helicoidal, pode ser circular, tá? Isso daí a gente não vai entrar no mérito, mas ou é DNA ou RNA. E aqui o capsídeo, que é, na verdade, um conjunto de proteínas, tá? Cada bolinha é uma proteína, tá? E cada bolinha dessa, cada proteína dessa, a gente dá o nome de capsômero. Então, o capsídeo nada mais é do que um conjunto de capsômeros, tudo bem? Tem alguns vírus que é só isso, o ácido nucleico e o capsídeo.
Alguns outros vírus, eles recebem um envelope, tá? Lipoproteico, muito parecido com a membrana plasmática das células que eles parasitam. Na verdade, são resquícios de hospedeiros anteriores com algumas outras proteínas virais. Isso faz com que esses vírus eles sejam mais virulentos, ou seja, eles possuem uma capacidade maior de infectar outras células. Então, possuímos o vírus não envelopado, que é sem esse envelope de membrana lipoproteica, e o vírus envelopado. E são alguns exemplos, né, do vírus. Existem vários formatos do vírus, né? Ele é comprido com envelope, ele é comprido sem o envelope, no caso só o capsídeo. Ele em forma de icosaedro, sem o envelope. Ele em forma de icosaedro com o envelope. E aqui um que parece um robozinho que a gente chama de bacteriófago, que é um vírus especial que ele parasita bactérias. Então, falando ainda das estruturas, aqui eu coloco as estruturas dos principais vírus que vocês conhecem, né? O vírus da gripe, que é o de um RNA e também tem um envelope. Temos aqui o vírus do HIV, que no caso é RNA, mas lá dentro desse vírus existe uma proteína chamada transcriptase reversa, que ele consegue sintetizar o DNA a partir desse RNA dele, tá? Por que transcriptase reversa? Porque o reverso é o contrário da nossa transcrição, né? Que é produzido um RNA pela RNA polimerase a partir do DNA, que é utilizado como molde, né? Aqui não, o molde é o RNA e aí tem a transcriptase reversa que consegue produzir o DNA. Tá? Apenas os retrovírus, porque tem essa transcriptase reversa, que conseguem fazer esse procedimento. Um exemplo é o HIV. E temos o nosso coronavírus, né, que não poderia deixar de falar dele, que também é RNA, tem o capsídeo e tem aqui o seu envelope. Temos aqui uma fotinha dele, né, claro, uma foto bem didática, para a gente ter uma noção como ele é, tá? Então, a gente tem aqui o RNA, tá? Temos umas proteínas menorzinhas, que é as proteínas N, que camufla esse RNA, tá? Para que o nosso sistema imunológico ele não reconheça. Temos aqui a proteína E, que ajuda a infectar outras células. Temos aqui, né, a membrana, que é o envelope. Mas o que a gente mais tem visto é a proteína S de spike, que é essa que tem sofrido mutação e feito as novas variantes mais infecciosas, tá? Essa proteína S, a função dela é se encaixar na célula hospedeira. Na verdade, a gente sempre fala que o vírus ele é muito específico. Muitas vezes ele ataca poucas espécies de hospedeiro, tá? E no hospedeiro, ele ataca alguns órgãos de alguns sistemas, porque essa proteína S, ela precisa se encaixar num receptor que a gente tem dentro das nossas células. E esse encaixe é tão específico que a gente chama de encaixe chave-fechadura, porque o formato do receptor das nossas células tem que ser compatível ao receptor do vírus, tá? Então, quando você tem uma mudança, uma mutação, tá, nessa célula, nessa proteína spike, ele pode simplesmente ficar muito diferente, ficar menos compatível, e aí, na verdade, você acaba matando o vírus, né, porque ele não consegue infectar nas células, ou muitas vezes ele fica tão mais compatível que é muito mais fácil entrar nas células, tá? Então, a proteína S de spike, ela se encaixa a esse receptor celular, no nosso caso a gente chama ele pro coronavírus de ACE2, tá? E isso libera o RNA do vírus dentro da célula. Esse RNA, ele se multiplica, faz milhões de cópias e serve como molde para que os nossos ribossomos produzam as proteínas do capsídeo. E aí, cada vírus pode conseguir produzir de 10.000 a 100.000 cópias dele, que acaba contaminando outras células.
Então, aqui, pessoal, foi o que eu falei, né? Do ligante do vírus com o receptor das nossas células. O que acontece? Você tem que ter um formato muito parecido para que você tenha essa infecção. Multiplicação viral. Então, aqui a gente vai ver 4 exemplos, tá? A do bacteriófago, e aí existem 2 tipos de multiplicação, o lítico e o lisogênico. A do DNA, a do RNA e do retrovírus, tá? O bacteriófago, principalmente o tipo 4, que a gente chama de T4, foi um dos mais estudados pelos biólogos. E ele ataca algumas células, e a gente vai dar o exemplo da Escherichia coli, que é uma bactéria que a gente tem no nosso intestino muito comum. Então o vírus, ele se acopla na célula e ele libera o seu DNA. No caso do bacteriófago, o T4 é um DNA. Esse DNA, ele além de se multiplicar, ele tem as informações para produzir o capsídio. Esse é um vírus que não tem um envelope, tá? Esse capsídio, ele se acopla ao DNA, formando novos vírus. E esses vírus explodem a célula e são liberados para infectar novas células. Por isso que o nome significa ciclo lítico. Lítico significa lise, quebra. Então ele quebra a célula. Por isso o ciclo lítico. Além do ciclo lítico, um outro ciclo que o bacteriófago pode produzir é o ciclo lisogênico. O ciclo lisogênico, você tem a introdução do DNA, esse DNA ele se acopla ao DNA da bactéria, e toda vez que a bactéria ela vai se dividir, ela também leva uma cópia do DNA do vírus, tá? Mas ele não chega a produzir capsídeos e não explode a célula e não infecta outras células, tá? As células novas realmente elas possuem esse DNA do vírus, mas ele fica lá incubado. Agora, você pode ter um ciclo lisogênico que pode acabar virando um ciclo lítico, tá? De repente, esse DNA que está lá escondidinho da célula, ele acaba se multiplicando, fazendo várias cópias e produzindo os capsídeos desse vírus. E aí, o DNA com seu capsídeo, que é o vírus pronto, várias cópias dele, ele explode a célula e consegue infectar novas bactérias. Depois de falarmos no bacteriófago, temos o vírus de DNA. Esse vírus do DNA, quando o DNA entra na célula, parece muito a nossa transcrição e tradução. Lembra? O DNA ele serve como molde para sintetizar um RNA, e a partir desse RNA, todo o nosso aparato celular, os ribossomos, os nossos aminoácidos, produzem o capsídeo do vírus. Isso para um vírus de DNA. Para o vírus de RNA, ele introduz o RNA, a partir do molde desse RNA é produzido um novo RNA que tem as informações para sintetizar os capsídeos. E por último, a gente tem o retrovírus, que nada mais é do que a introdução de um RNA, mas dentro do vírus existe a transcriptase reversa, que tem como objetivo a produção do DNA a partir do RNA molde do vírus. Com esse DNA novo produzido, esse DNA serve como molde para a síntese de um RNA novo que vai conter as informações para a produção da proteína. Como eu disse para vocês, cada vírus ele é muito específico, tanto para o seu hospedeiro, quanto para a célula, o órgão e o sistema que ele ataca. Então, a partir desse momento, a gente vai ver quais são as doenças virais e quais são os sistemas que ele ataca. O primeiro que a gente tem é o órgão da pele, né? Então, quais são as doenças viróticas que a gente tem? Varíola, herpes, catapora, rubéola e sarampo. Para o sistema nervoso, eu peguei 2 doenças virais. Elas ou estão erradicadas ou você pode evitar tomando a vacina.
Sistema cardiovascular e linfático. Aqui, né, o vetor o Aedes aegypti, que pode ser o vetor de 4 doenças principais. Primeiro a gente conhecia a dengue, a febre amarela, agora a gente sabe da zika e da chikungunya, né? E também temos uma outra doença viral que ataca o sistema linfático, que é a mononucleose. Sistema respiratório, muito conhecido como resfriado, e a gripe, são doenças diferentes, de vírus diferentes, e agora a gente também sabe do coronavírus. Sistema digestivo, cachumba, gastroenterite rotaviral, o rotavírus, né? Muitas vezes quando você vai no médico ele diz que é virose, muitas vezes é um rotavírus, e os 5 tipos de hepatite, o A, B, C, D e E. E associados ao sistema genital, eu trouxe aqui para vocês o HPV, e a gente tem aqui a herpes genital. Bom, não poderia terminar a aula sem falar na terapia gênica. Depois que os biólogos estudaram bastante sobre o vírus, o que eles repararam? Que o vírus poderia ser uma grande ferramenta para curar pessoas que tivessem com doenças genéticas. Muitas vezes, quando você tem doença genética, é uma mutação no seu DNA que faz com que alguma proteína fique defeituosa. Então, qual foi a sacada deles? Já que o vírus consegue introduzir o ácido nucleico dele dentro da célula hospedeira, retirou-se o DNA ou o RNA que fazia mal a essa célula hospedeira e colocou uma cópia saudável do DNA que a pessoa doente ela não tinha porque tinha mutação, tá? Então, quando o vírus começou a infectar a célula do paciente, ele na verdade está levando uma cópia exata, uma cópia saudável do gene defeituoso desse paciente. Então, as células dos pacientes podem começar a produzir proteínas saudáveis. E um exemplo disso é uma notícia, isso já em 2018, né, que o vírus da gripe está sendo modificado para combater câncer no cérebro, né? No caso, em 2018, a gente já tinha resultados bem positivos. Espero que vocês tenham gostado da aula.